Eu lhes convido para ficarmos em pé para uma oração de entrega deste culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Pai nosso, estamos aqui para contar a história de Jesus Cristo. É um privilégio para nós participarmos desta história que transformou as nossas vidas e ainda hoje nos transforma todos os dias. Permita, Senhor, que tudo aquilo que for aqui feito por Ti seja recebido, porque é apresentado por nós em espírito e em verdade, como louvor a Ti. Não temos outro projeto, outro desejo, senão este, de contar a Sua história e de fazê-la conhecida de todos. Para tanto, abençoa os músicos, abençoa os cantores, abençoa os atores, abençoa todos quantos vão participar. Nesta hora, Senhor, te rogamos por todos quantos aqui se encontram. Alguns que vieram aqui e estão muito felizes porque todas as coisas vão bem na sua vida. Outros, no entanto, sobre as quais param dúvidas, param dissabores, param dores, sofrimentos e angústias. Que esta seja uma noite em que o Senhor ministre graça e paz ao coração de cada um. Senhor, se aqui entrou alguém aflito, que saia consolado. Se aqui entrou alguém com medo, que volte para casa em paz. Se aqui tem pessoas cheias de dúvidas, que voltem para casa com as certezas plenas do Teu amor para as suas vidas. É isso que te rogamos, que este culto, então, com essa história em forma de cantata, possa tocar os nossos corações, a começar pelo meu. Oramos em nome de Jesus. Todos podem, por favor, então, se assentar. Eu sou Israel Belo de Azevedo, somos vários pastores aqui na igreja, eu sou um desses pastores, que temos então o privilégio de, a cada ano, por ocasião da Páscoa, celebrar a Páscoa. Páscoa que entendemos ser a ressurreição de Jesus, um ponto de encontro entre o Antigo Testamento, povo de Israel, e o novo Israel, que é formado por todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Jesus veio entre os judeus para todas as nações. Abençoou os judeus sem dúvida alguma, e através deles, como prometeu Abraão, abençoou a todos os povos da terra. E nós somos esses abençoados, então queremos contar essa história, a mais sublime história, a história de Jesus. A biografia mais perfeita, e por mais perfeita que seja, nunca exaurimos, esgotamos quem foi Jesus. Quaisquer palavras que digamos sobre ele, ainda são sombras pálidas de todo o seu vigor, de toda a sua grandeza. Diante de Jesus, ninguém pode ficar sem uma resposta, sem uma atitude, sem uma posição. Por isso, nós sempre cantamos aqui nessa igreja sobre a maravilhosa graça de Jesus. Acho que podemos cantar a primeira estrofe desse hino de improviso, porque temos um organista que improvisa perfeitamente bem, e os irmãos conhecem bem a letra. Vamos cantar então, em pé, totalmente não planejada, essa canção sobre a maravilhosa graça de Jesus, para que todos meditemos nela e tenhamos isso claramente na nossa vida, em nossa dimensão, sem regente, sem ninguém para ajudar, hein? Vamos lá juntos? Thank you.
Todos podem cantar, são cantores lindíssimos que poderiam estar aqui cantando junto daqui a pouco, porque eles cantaram muito bem. Eu que desafinei aqui, mas ninguém escutou também, não tem problema nenhum. Essa é a nossa tarefa, cantar a maravilhosa graça de Jesus. Os boletins que você recebeu, a entrada desse culto, contém parte de nossas atividades. Temos culto toda segunda-feira, 19 horas. Toda quarta-feira também, às 19 horas. Temos pastores disponíveis o dia inteiro para orar com você, para aconselhar, se você assim precisar. E aos domingos nos reunimos às 8 horas no culto de oração, às 9 horas no culto, neste lugar aqui, culto geral da igreja, às 11 horas e às 19 horas. Temos um programa de rádio que vai ao ar pela Rádio Bandeirantes, AM 1360, e Rádio Livre, que AM 1440, todos os domingos ao vivo, às 7 horas da manhã, você pode participar conosco. E se sua casa não pegam, essas emissoras não pegam, você pode acessar também pela internet, momentoscomcristo.org.br. Os endereços estão todos no nosso boletim, porque eu sei que nem todos somos capazes de gravar todas as coisas, ainda bem para que se temos um papel onde podemos nos ater, mas é uma maneira de estarmos juntos durante toda a semana, sempre proclamando esta maravilhosa graça de Jesus. Hoje pela manhã, nós começamos às 6 horas da manhã com o culto da ressurreição, depois outro às 9, às 11, juntamente com os estudos bíblicos que nós realizamos às 9 e às 11. E nestes cultos eu falei de uma necessidade muito específica, que quero então repetir aqui agora. Estou muito feliz com as respostas dos irmãos. O pastor Enoque Kiavaiuca é um pastor angolano, está no Brasil em tratamento de saúde de um câncer no fígado decorrente de uma hepatite B contraída em seu país. Foi quando o diagnóstico estabelecido, transferido então para Madrid, onde gastou todas as suas economias até poder ter condições de vir ao Brasil, onde o INCA o recebeu, e aqui realmente o INCA é referência no mundo inteiro. Damos graças a Deus por isso. Ele então precisa que a sua família venha estar com ele, porque ele carece desse apoio familiar. Então, nesse sentido, nós estamos a apoiá-lo. E felizmente as respostas foram muito boas. O que precisa ele? Ele precisa dos equipamentos necessários a uma casa. Ele aqui os irmãos já doaram uma geladeira, um fogão, uma televisão, uma cama de solteiro. Ele tem 3 filhos, uma menina de 3, outra de 9 e um garoto de 6 anos. Então precisamos de roupas de cama, como lençóis, cobertores, travesseiros, colchões, camas propriamente para a sua família. E aquele que puder então apoiar, basta escrever um papelzinho e ao final do culto me entregar. Nossa igreja vai fazer contato então com você, como você pode fazer chegar isso aqui para que nós possamos enviar até aquele nosso irmão, pastor Enoque, que nós conhecemos muito bem, foi aluno nosso do Seminário do Sul, aqui em cima na colina. Depois eu visitei em Angola recentemente, quando estava completamente bom de saúde, até que essa notícia o surpreendeu. Então você pode participar assim, e ao final posso esperar então que você me entregue num papel só o seu nome, o telefone, o que você pretende colaborar, e assim nós participarmos da vida daquele nosso irmão nesse momento crítico da sua jornada aqui entre nós. Nós estamos também, nesse instante, apoiando o trabalho missionário realizado pelos batistas no mundo inteiro. Chamamos isso de missões mundiais. É uma tarefa de enviar missionários para o mundo inteiro. Temos o projeto de enviar 100 missionários para a China, um dos países onde a receptividade ao cristianismo é mais extraordinária hoje no mundo. Mas ali faltam Bíblias. Em maio vamos ter uma campanha aqui só para comprar Bíblias para enviar para a China, mas faltam também missionários e estamos envolvidos neste projeto. Por isso, todos os nossos cultos, nós temos um momento que chamamos de fidelidade, em que os membros da igreja têm o prazer de contribuir com seus recursos,
com dízimos e ofertas. É o que nós faremos então agora. Você que veio preparado para essa entrega pode colocar nessas salvas ou nos envelopes que passarão agora no andar superior da galeria. Isso é um tempo então exclusivo para os membros da igreja, que vão então agora participar ao som de uma música ao órgão.
No fim da madrugada, o pai respira fundo e desenrola o sudário. Remove a pedra da beirada. Escancara o portão do tartário. Está livre o corpo para a escapada. É noite ainda lá fora. O filho na morte ainda mora. O pai respira fundo e se inclina e toma o corpo ainda inerte pela mão e lhe sopra a vida, como fez com Adão. O corpo, animado, lentamente se levanta e prospõe prazeroso o pórtico no portão. O pai volta ao umbral e põe a tranca, enquanto o adversário é sufocado por seus gemidos. Até hoje, é a única coisa que ele pode fazer, enquanto o filho abraça seus amigos. Quando lembro-me da história da ressurreição, chega a me faltar ar para respiração. Foi um momento tão lindo. No sábado, fomos eu, Maria de Tiago e Salomé em Romaria para ungir o corpo com a nossa perfumaria, de cheiro bom, comprada para o nosso Senhor. Era um dia lindo, o sol ainda nascia, mas uma coisa nos afligia. Quem removeria para nós a grande pedra? Quando chegamos e olhamos, a pedra não estava lá, e sim enrolada abaixo. Entramos sem entender nada. Afinal, estávamos ali para ungir o corpo. Quando entrávamos, avistamos um anjo de vestes brancas que olhava para nós e dizia: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui. Ele ressuscitou e está indo para a Galileia." Jesus sabia que nós iríamos ali. Ele conhece as nossas vidas e Ele enxugou as nossas lágrimas.
acredito que Jesus não está mais entre nós. Eu também não. Eu realmente acreditava que ele era o Messias. Não consigo me conformar com isso. É, Cleópas, parece que fomos enganados. Sobre o que vocês discutem enquanto caminham? Você deve ser o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram esses dias. Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era o profeta, homem de Deus. Falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus, amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, sentenciaram à morte, o crucificaram. Mas realmente acreditávamos que ele era o Messias. Já faz 3 dias desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Elas foram até o túmulo, não encontraram Jesus, mas voltaram dizendo que viram anjos e que eles disseram que ele estava vivo. Nossos amigos foram ao túmulo e não viram Jesus. Vocês não entendem? Como não consegue acreditar? Por que não crê no que os profetas disseram? Ele tinha que sofrer para ir para a glória. Espere, fique diante conosco. Fique, já está tarde, o dia já se foi. Cleópas, era Jesus. Eu o reconheci quando ele abençoou o pão para nós comermos. Eu também. Bem que eu senti o fogo em nossos corações, enquanto nós caminhávamos com ele, e ele nos explicava as coisas sobre as Escrituras. Há uma paz que eu conheci, que mudou meu coração. Minha alma se ancorou. Hoje eu sei que é bom. Não
Quando ele chegou, a porta estava trancada. Eu não estava lá na semana passada. E sem entender por que Jesus partira e sua promessa não se cumprira. De repente, ele chegou sem dizer nada e disse: Shalom, irmãos! Foi alegria completa. Mas eu não estava perdida em lágrimas, não acreditei. E soltei com raiva e minha credulidade. Eu tenho que ver as marcas dos pregos, nas mãos, nos pés, da lança. Só assim eu haverei de crer. Quem foi Jesus? Não há uma pessoa sobre quem tanto se tenha escrito. Não há um biografado que tenha ocupado mais páginas das penas dos escritores ao redor dos séculos do que Jesus. Mas quem foi Jesus? Penso que podemos melhor entender quem foi Jesus lendo as Sagradas Escrituras que nos falam sobre o que é que Jesus Cristo fez. Um desses textos extraordinários, magníficos, sintéticos, claríssimos, evidentes por si mesmos, foi escrito por um homem chamado Saulo de Tarso, ou Paulo, um homem que representa, sem dúvida alguma, o que é o ser humano. O que é o ser humano? Deus nos fez homens e mulheres livres, livres para escolher, inclusive, rejeitar o amor de Deus. Saulo era um homem como a maioria de nós, que cria em sua própria competência pessoal, inclusive para dizer como devem ser as coisas no plano espiritual. Cioso de sua fé, Saulo era alguém que achava que podia determinar as coisas de Deus. Estamos falando de nós mesmos. Assim somos nós. Eis que numa de suas jornadas, para fazer aquilo que achava ser a vontade de Deus, vale dizer, perseguir os seguidores do caminho, aqueles que criam em Jesus como Senhor e Salvador, Jesus apareceu a este Saulo, disse: Saulo, por que é que você me persegue? Quando ele falou isto, só Paulo ouviu, ninguém mais escutou. Jesus falou diretamente ao coração de Saulo, como até hoje fala aos nossos corações e nossas necessidades, dificuldades, por que não dizer como Tomé, em nossas incredulidades. E a resposta de Saulo, entendendo que era Jesus que com ele falava, contou ele mais tarde, foi: Senhor, o que queres que eu faça? Porque de fato, diante de Jesus, nós só temos uma pergunta a fazer, não resposta a dar. E a pergunta é: o que queres que eu faça? Quando ouvimos aqui essa história de Jesus, a pergunta que deve eclodir e explodir nos nossos corações é: Jesus, o que queres que eu faça? Esse Saulo então escreveu as seguintes magníficas, inspiradíssimas, divinas palavras. Antigamente, Efésios capítulo 2 é a carta de Paulo com esse nome, Efésios. Por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Essa era a própria condição de Saulo, quando achava que servia a Deus,
em sua cegueira espiritual, morto que estava. Continua ele. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Paulo então se inclui, e nos inclui de fato. Todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Vou fazer um intervalo aqui. Há um autor muito apreciado da teologia norte-americana chamado Marcus Borg. Escreveu um livro nessa direção e tem escrito vários artigos em seu blog sobre esse assunto, em que ele diz o seguinte: há duas maneiras de entendermos Jesus Cristo. Uma, mais à esquerda, disse ele mesmo, são aqueles, fileira na qual ele se inclui, que entendem que Jesus foi alguém que viveu, sofreu e nos deixou um grande exemplo de homem a ser seguido. Amou até o fim, ao ponto de morrer, exemplificando assim como devemos hoje viver. Essa é a ideia dele, e ele afirma categoricamente: essa ideia de que Jesus Cristo morreu expiatoriamente, isto é, morreu em nosso lugar, não é aceitável nos dias de hoje. É um conceito antigo que prevaleceu até a Idade Média, mas não cabe na mente moderna. Há um segundo grupo, da maioria dos cristãos. Eu devo reconhecer, diz ele, que muitas pessoas ao longo da história foram transformadas por esta crença, e ainda hoje o são, diz ele, embora ele não aceite tal visão, que creem, tais pessoas, que Jesus Cristo morreu vicariamente, isto é, expiatoriamente, ou seja, no lugar deles, para então a ira de Deus ou o castigo que pesava sobre eles não mais ter qualquer força sobre as suas vidas. Eu não aceito isso, diz ele. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala, e eu agora então volto ao texto. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Volto. Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Há uma parábola, podemos assim dizer, no Antigo Testamento, chamada Vale dos Ossos Secos. É uma parábola que tipifica a natureza humana, a condição humana. O profeta Ezequiel conta então que teve uma visão, a visão do Vale de Ossos Secos, e que olhando para esse vale lá embaixo, ele viu um monte de esqueletos, ossos sem vida, sem carne, sem fôlego. Eis que, no entanto, soprou sobre aqueles esqueletos, sobre aqueles ossos inermes, o Espírito de Deus. E em cada osso foi nascendo uma carne, uma veia, foi correndo o sangue, e os ossos desconjuntados, separados, se reuniram, se levantaram e voltaram a ser os humanos que tinham estado mortos. O que fizeram aqueles ossos naquele vale para voltarem a ter vida?
absolutamente nada, porque o morto não pode fazer absolutamente nada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Estávamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência. Estávamos mortos porque não prestávamos atenção à palavra de Deus, não ouvíamos o seu conselho. Então Jesus nos trouxe para a vida com seu sacrifício. E por isso o apóstolo Paulo usa essa expressão que ele repete nesse mesmo texto 2 vezes: pela graça de Deus, vocês são salvos. O que é a graça de Deus? Recapitulemos o projeto divino para nós. Deus nos criou livres. A história de Adão é uma história de cada um de nós. Livres, como eu disse no princípio, para escolher a vida ou a morte. E nós sabemos qual tem sido a nossa escolha. Vivemos num mundo que escolheu a morte. Deus então prometeu que enviaria um dia um Messias, um enviado, um Cristo que haveria de derrotar a morte. Queria pegar a morte pelo seu calcanhar, mordê-la e matá-la. Essa era a obra do Messias. E o Messias veio. Contamos aqui a sua história. Sabemos claramente que esse Messias, em lugar de ser o Messias triunfante, foi o Messias derrotado. Em lugar de ser um ganhador, foi um perdedor. Porque humanamente falando, a sua história acabou com os braços dele seguros por pregos, os seus pés de igual, e ali ele morto e disse: está consumado. Na perspectiva humana, Deus foi derrotado na cruz. Porque Jesus, sendo Deus homem, perdeu, morreu, foi crucificado e expirou. Tudo está consumado. Por essa razão, ainda hoje alguns círculos representam a Jesus pregado numa cruz. Mas é bom que todos nos lembremos que a cruz logo ficou vazia. A história é bem conhecida, contamos-la já. Recapitulo-a. Por volta das 6 da tarde de uma sexta-feira, possivelmente no dia 1º de abril do ano 33, José de Arimateia, Nicodemos e algumas mulheres, os discípulos homens acovardados ficaram distantes, pegaram o corpo de Jesus e o sepultaram num túmulo localizado num jardim próximo do lugar da sua crucificação. Isso foi na sexta-feira, praticamente já sábado, na cultura dos judeus, que dividem o dia diferentemente do nosso, com o dia começando quando o sol se põe. No entanto, como ouvimos aqui na história, aqueles discípulos ficaram desesperados, porque a ideia da ressurreição não lhes passava pela cabeça. Aliás, no plano da lógica, essa é uma das evidências da ressurreição real de Jesus Cristo. Os discípulos não esperavam a ressurreição. Os discípulos ficaram perdidos, perplexos, atônitos, porque o seu mestre fora derrotado na cruz. A história mudou. Quando pela manhã, no domingo, algumas mulheres foram ungir, perfumar, ungüentar o corpo de Jesus. Quando chegaram, no entanto, escutamos a história, a pedra gigantesca que fechava, que vedava, que lacrava o túmulo, cercada por guardas romanos para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e depois ninguém inventasse que ele foi ressuscitado.
Quando elas chegaram ali, a pedra estava removida e não havia guarda nenhum por perto, que fugiram também aturdidos quando viram aquela pedra rolando sozinha, pelo poder de Deus. Ninguém viu isso. Quando chegaram as mulheres, olharam para o túmulo, ele estava vazio. Voltaram então entre desesperadas, cheias de esperança, e contaram aos discípulos homens, que então disputaram uma corrida insana para ver quem chegava primeiro para ver aquela história. Chegaram e também viram que o corpo de Jesus não estava ali naquele sepulcro de propriedade de José da cidade de Arimateia, um homem rico que cedeu aquele túmulo para Jesus, Jesus que não tinha absolutamente nada, nem um lugar para morrer, porque não teve sequer um lugar para viver também. A partir daí, então, dessa intervenção extraordinária de Deus, os discípulos começaram a entender as palavras de Jesus. Porque Jesus começou a aparecer a eles, às mulheres primeiro, aos homens depois. Apareceu a um grupo de aproximadamente 500 pessoas, segundo narra o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. E depois voltou para a casa do Pai, como ele diz em João, Evangelho de João, capítulo 14, para preparar o lugar onde nós todos vamos morar. Então o apóstolo Paulo prossegue dizendo: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro, o nosso tempo aqui incluído, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente dado por Deus. A salvação, conclui então o apóstolo Paulo, não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de ter fé, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E nossa união com Cristo, pela fé, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para todos nós. Este é o resumo do que é a graça de Deus. Por isso, eu quero sintetizar esse projeto de Deus para nós, de enviar Jesus Cristo ao mundo, morto em nosso lugar, ressuscitado para mostrar também que nós ressuscitaremos, entrando Ele na vida eterna para indicar que este também é o nosso itinerário. Então eu quero concluir com 3 frases que resumem toda a minha crença em Jesus. Primeira, Jesus veio para que nós tenhamos certeza que somos amados por Deus. E para mim, essa frase seria absolutamente suficiente. Eu estou convencido que nós todos passamos a nossa vida buscando ser reconhecidos pelos outros. E isso se dá com muita dificuldade, com muita tensão, com muito trauma, com muita angústia, com muito sofrimento. Porque às vezes experimentamos ao longo de nossa vida situações em que nós não somos amados, mas rejeitados, abusados, afligidos. Por isso o Evangelho tem como síntese essa afirmativa: Deus nos amou. E de tal maneira nos amou, que enviou o seu Filho ao mundo, para que todos tivéssemos certeza que somos amados por Deus.
Eu gosto de dizer isso. Jesus não veio ao mundo, não sofreu, não morreu, para ficarmos perguntando: será que Deus nos ama? Para que continuemos na incerteza se somos amados por Deus. Não, nós somos amados por Deus. É isso que temos que afirmar. Porque Jesus veio para dizer exatamente isso, precisamente isso. E se toda a mensagem dele pudesse ser resumida numa só palavra, é esta: tenha certeza que Deus ama você. Mas eu acrescento: Jesus veio ao mundo para que tenhamos certeza que Ele ainda está conosco. E diante dessa certeza, os nossos corações, como aqueles 2 caminheiros de Emaús, devem arder. Jesus está conosco. O nosso Deus não é um Deus distante que mora em lugar ignorado. Deus está conosco todos os dias. Ele disse: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu posso então viver sozinho, se eu quiser. Mas eu posso viver sabendo que Jesus Cristo está ao meu lado. Eu vou ter que lutar as minhas lutas, fazer as minhas caminhadas, seguir os meus projetos, tocar o meu itinerário, mas não sozinho. Jesus não veio para que nos achemos sozinhos nesse mundo e desamparados, mas somos amparados pelo braço da cruz. Terceira frase: Jesus veio para nos dar certeza que nós viveremos com Ele para sempre. Eu tenho 59 anos de idade. Farei 60 anos no dia 9 de junho deste ano. Se Deus me permitir, depois farei 61, 62... não sei quanto tempo eu vou viver. Mas mesmo que eu viva 90 anos, é muito pouco para Jesus Cristo ter morrido no meu lugar. Ele morreu no meu lugar para que eu viva 90 anos, mas também morreu no meu lugar para que eu viva 90 milhões de eternos anos. É muito pouco todo esse sacrifício apenas para essa vida. É um sacrifício para a vida toda, para a eternidade toda. Jesus nos veio para dar certeza que, terminada a nossa jornada aqui, que estamos nela com Ele, depois dela ainda estaremos com Ele. Não veio para que eu estivesse pensando: será que quando eu morrer eu vou para o céu? Será que quando eu morrer eu vou ter comunhão com Deus? Ninguém precisa ter essa dúvida, porque Ele veio para que nós não a tivéssemos, mas antes tivéssemos certeza da vida eterna. 3 certezas, portanto, imbatíveis, inquestionáveis. 3 certezas que nos aquecem o coração, que nos dão ânimo para viver, que são o fundamento de nossa esperança. Nós somos amados por Deus. Deus nos acompanha todos os dias e nós veremos com Ele todos os dias de nossa vida. De que mais precisamos? O que é então a graça? A graça de Deus é isto: essa certeza que nós podemos ter e que Jesus veio mostrar de modo concreto, historicamente, detalhadamente, como nos contam os evangelhos. Bem, podemos ter ouvido essa mensagem e até dizer: mensagem poderosa essa do cristianismo, da Bíblia Sagrada. Gostei. Como é bom saber que Deus me ama. Como é bacana saber que está comigo Ele. Como é legal saber que vou viver com Ele para sempre. Recolho a minha admiração e vou embora para casa, sabendo que eu posso ter certeza, mas sem ter a certeza. Mas eu posso dizer: se essa é a certeza que eu sou amado por Deus, eu quero. Se essa é a certeza que Ele vive comigo hoje, eu quero ter. Se é a certeza que eu vou viver com Ele para sempre, essa eu quero ter. Por isso que Jesus disse que diante dele nós temos que dar uma resposta.
E essa resposta é a obediência à palavra dele. E essa resposta é a aceitação do sacrifício feito na cruz por nós, sacrifício que termina com a sua ressurreição, que é a vitória da vida sobre a morte, que é a vitória também de cada um de nós. Vamos ouvir agora uma música lindíssima como as demais, que nos diz que nós somos aqueles amados por Deus. Essa canção já foi entoada agora há pouco. Vou repetir então ao nosso maestro que a traga de novo, que afirma então que há uma cruz. Oprimido e triste, a alma em solidão, volta a um passado de dores e aflições. Avisto a montanha, pelo vale vou passar, mas ao fim da jornada, eu sei que há uma cruz. Não mais uma cruz de horror, onde eu vou morrer, mas uma cruz na qual as minhas culpas foram pagas, não por mim, por Jesus. Uma cruz que me salvou do pecado. Uma cruz que ilumina a escuridão da minha vida. Então, de joelhos eu me prostro. O meu fardo de culpa, Jesus na cruz já levou. Na escuridão da minha vida, há uma cruz. Aleluia. Enquanto nós cantamos, ouvindo o coro cantar esta canção, quem sabe você que chegou aqui sem estas certezas, a certeza de que é amado por Deus, a certeza que Deus está com você todos os dias, a certeza que vai viver no céu com Ele para todos sempre. Chegou aqui sem essas certezas, mas quer sair com estas certezas. Enquanto a música é cantada, eu lhe convido, aonde você está, a se colocar em pé, porque depois vamos então orar por você, para que Deus coloque no seu coração essas certezas pelas quais Jesus morreu, certezas que Jesus na cruz, no túmulo vazio, garante para todos aqueles que fazem esta oração, que pedem isso a Ele, porque foi por isso que Ele veio. Alma em
Você crê nisso? Talvez alguns aqui possam dizer: eu fui numa igreja e assisti um lindo espetáculo dramático, musical, contando a história de Jesus. Que bacana! Mas eu quero dizer a você que nós não fizemos esse programa para você falar isso. Claro que gostaríamos que você fale, mas isso não é o nosso motivo. Porque o nosso motivo é dizer exatamente que Jesus, por você, no Calvário, quis sofrer a uma cruz que do pecado salvou, livrou, libertou você. Gostaria de, além do seu aplauso, sempre muito bem-vindo, que o seu aplauso fosse para Jesus e que se manifestasse além das palmas, tocando uma na outra, com um coração que confessa que Jesus é o Senhor da sua vida. Volto então à síntese do meu convite. Se há aqui alguém que entrou neste lugar de culto e participou desta cantata, que não tinha certeza que era amado por Deus, mas agora quer ter, que não tinha certeza que é conduzido e guiado e acompanhado por Deus e agora quer ter tal certeza, que não tinha certeza onde viverá os restos dos seus dias após este dia e após a sua própria morte, mas que hoje quer ter certeza e compreendeu que pode, por causa de Jesus, ter essa certeza. Eu convido onde estiver, a nesse momento corajosamente, embora o corpo possa pesar um pouco, a ficar em pé, para que nós oremos por você. Alguém que manifesta assim esse desejo de ter tal certeza, por favor, fique em pé onde você estiver, na galeria ou aqui na nave. Há alguém? Fique em pé, se houver, por favor. Não posso ver a galeria, mas se houver, por favor, fique em pé. Jesus veio exatamente para isso. Não veio para que admiremos a sua história, veio para que entremos nessa história, participemos dessa história e recebamos na nossa vida a graça dele, a graça de Jesus que transforma toda a nossa vida e nos dá a certeza que precisamos, porque ele morreu exatamente para que tenhamos tal certeza. Quem deseja tal certeza e não a tem ainda, fique em pé, por favor, se essa é a sua escolha, neste momento, onde você se encontrar aqui. Vamos então prosseguir, mas quero convidar a você que considere a pergunta que eu fiz, porque a resposta muda para sempre a sua vida, como ouviremos ainda neste culto. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças
Deus, o Pai, que enviou Jesus para morrer na cruz, mas o ressuscitou entre os mortos. E de igual modo, a graça de Jesus, que abriu mão de sua inteira divindade para, continuando sendo Deus, ser completamente humano, para nos resgatar de todos os nossos pecados. Que da mesma forma, a comunhão do Espírito Santo que nos une de novo ao nos confortar, consolar e fortalecer na esperança da salvação, conosco estejam agora, amanhã e todos os dias das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Vamos mais uma vez cantar essa última canção que resume bem todo o projeto de Deus para nós. Igual
agora todos juntos vamos cantar graças eu lhe dou, Pai, pelos cravos no nosso lugar. E assim terminaremos essa magnífica noite. Que esta graça de Jesus possa preencher cada espaço vazio de Deus no nosso coração. Juntos vamos entoar com o coro: graças eu lhe dou, Pai.